Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais essa oportunidade que temos de estudar a palavra de Deus, continuando com o projeto Toda a Escritura. E hoje nós vamos estudar o livro, continuar os estudos no livro de Gênesis, capítulos 14 e 15. A ideia é nós vermos o seguinte título: Aliança de Deus com Abraão, o guerreiro. É meio estranho, né? A gente fala Abraão ou Abrão, o guerreiro. Mas é o que ele vai aparecer aqui. Aliás, os capítulos 14, 15 e 16 de Gênesis tem muita coisa que nos surpreendem. Mas hoje vamos falar só sobre os 14 e 15. Então, o capítulo 14 começa enunciando a guerra de 4 reis contra 5 reis. Diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar é Babilônia, Arioque de Elazar, Kedorlaomer de Elão e Tidal, rei de Golim, fizeram guerra contra... Aí tem uma série de reis aqui, entre eles os reis de Sodoma e Gomorra. O que está acontecendo aqui? Esses reis eram reis de lugares muito distantes de Canaã. Eles eram reis no que hoje nós chamamos de Iraque, Irã, e lá na Mesopotâmia, lá no sul da Mesopotâmia. Eles vieram de muito longe. Por que é que esses reis vieram de tão longe, a centenas e centenas de quilômetros, com suas tropas, para conquistar aquela regiãozinha ali naquele lugar? Possivelmente por 2 razões. Primeiro, para saquear. E segundo, para controlar a rota de acesso ao Egito. Lembre que o Egito tinha uma produção de agricultura imensa, principalmente de trigo. Todo o povo da antiguidade importava trigo do Egito. E aí, para pegar a rota, tinha que passar por Canaã. Não tinha outro lugar. Tinha que ir por Canaã. E ia por Canaã, subia, para poder chegar nos outros lugares. E quando subia, tinha que pagar imposto, pagar pedágio. Pedágio não é coisa nova, já existia naquela época. E isso rendia muito dinheiro. Isso foi enriquecendo os reis lá de Sodoma, Gomorra, Adamá, etc. Eles foram enriquecendo com isso daí. Então esses reis vieram de longe para pegar as riquezas desses lugares e, ao mesmo tempo, ficar controlando o pedágio ali. O texto bíblico diz que eles vieram, se apossaram do lugar, ganharam a batalha e controlaram aquilo ali durante 12 anos. No 13º ano, os reis que estavam sendo controlados, de Sodoma, Gomorra, se revoltaram. Aliás, existem pessoas que são muito adeptos de numerologia bíblica, de atribuir números, etc. É claro que na Bíblia os números às vezes têm significados, mas eles gostam de atribuir 13 ao número da rebelião, porque foi no 13º ano que eles se rebelaram. E aí se rebelaram, isso não tem fundamento, tá? É só uma astrologia deles. Se rebelaram. Muito bem, quando eles se revoltaram, a notícia foi lá para aquelas terras distantes, e eles começaram, os reis que tinham dominado pessoal lá do sul, se juntaram e no 14º ano eles desceram do norte para o sul para atacar Sodoma, Gomorra e essas cidades. Só que eles não vieram pelo caminho normal, pelo caminho do mar. A Bíblia mostra que eles vieram pelo lado leste do Jordão. O lado oeste é aquele que fica entre o Jordão e o mar Mediterrâneo. O lado leste é aquele que fica do lado de lá do Jordão, além do Jordão. As terras lá onde ficavam os amonitas, depois os moabitas, etc. Eles vieram por lá para não chamar a atenção dos reis que estavam aqui agora na espreita. Vieram pelo sul, deram a volta e atacaram e derrotaram completamente aqueles 5 reis. Eles saíram fugindo e os soldados, alguns deles caíram nos poços de betume, de piche que haviam, e os reis que conseguiram escapar fugiram para as montanhas. Eles foram então em Sodoma e Gomorra, os reis vitoriosos, os invasores,
E pegaram os tesouros e agora eles pegaram os moradores e levaram como escravos, que era uma prática extremamente comum. Pegar os povos derrotados e levar como escravos, homens, mulheres, crianças, etc. Adivinha quem foi junto? Ele mesmo, Ló. O homem que se deixou guiar pelo momento em que estava vendo, por aquilo que lhe atraiu no momento. E aí perdeu tudo e ainda foi levado como escravo. E esses reis, então, agora voltaram pelo itinerário normal, ali entre o chamado Caminho do Mar, provavelmente. E aí a notícia chegou a Abrão. Nessa época, o nome de Abraão ainda era Abrão. A notícia chegou a ele. E ele começou, então, a reunir gente para poder ir salvar o seu sobrinho. Veja, então, aqui no versículo 13 a 16. Diz assim: porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos cavaleiros de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então Abrão agora tomou uma providência interessante. É aqui a primeira vez que Abrão aparece no meio dessa confusão aqui. Ele não precisava ter se envolvido nisso. Não precisava. Ele, com 318 homens, enfrentar o exército de 4 reis que tinham sido vitoriosos numa guerra, isso não fazia muito sentido. Mas Abrão não era guiado só pelo que faz muito sentido. Ele era guiado por aquilo que ele achava que era o certo para fazer. Nem sempre ele fez isso, mas no aqui ele fez. Então, é minha família, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, eu vou atrás. E aí, aqueles camaradas saíram de volta para sua terra, levando os escravos, e, portanto, estavam indo numa marcha mais lenta, subindo. E Abrão agora, com seus 318 homens, que aqui tem escrito que... Aliás, antes de chegar nos 318 homens, tem uma coisa interessante. Veja no versículo 13, Abrão é chamado de o hebreu. É a primeira vez que aparece esse nome na Bíblia, o hebreu. Por que ele é chamado de o hebreu aqui? O nome Éber, hebreu, vem de Éber. O nome Éber já tinha aparecido lá no capítulo 10, como sendo um antepassado de Abrão. Ele aqui é chamado o hebreu. Se você for olhar as raízes dessa palavra, raiz no hebraico, essa palavra ela possui o significado de passar, atravessar. O hebreu era aquele que atravessou, aquele que passou. Passou o quê? O rio Eufrates. Aqueles que vieram lá de longe, atravessaram o rio e chegaram aqui em Canaã. Era uma forma de dizer Abrão, o imigrante. Era como se dissesse assim, Abrão, o que atravessou o Rio Grande. Já ouviram essa expressão? Porque era o que Abrão era. Ele era um imigrante que tinha atravessado o rio e estava em Canaã agora. Esse título, esse termo hebreu, depois acabou sendo dado a todos os seus descendentes. Mas aqui era uma maneira de se referir a ele, aquele que peregrinava por uma terra que não era dele. Ele era um imigrante numa condição menos pretensiosa do que a de muitos de nós que vivemos aqui. Porque muitos de nós que vivemos aqui trabalhamos para poder comprar alguma coisa, comprar uma casa e montar uma empresa e se desenvolvendo, queremos propiciar aos filhos uma vida melhor e alguma coisa assim. Abraão não comprava nada, comprou nada, ele só, exceto a cova para sepultar a esposa, a terra não era o momento ainda. E no versículo 14 diz que ele armou os homens mais capazes. Literalmente, essa expressão aí era os homens treinados. É uma expressão militar, os homens treinados, treinado no sentido militar. Ou seja, Abraão ele tinha gente que era treinada para ajudar na segurança da guarda dos rebanhos dele. Ele já era um homem rico, que possuía muitos rebanhos. Então tinha pessoas que eram do clã e que eram treinados. E ele pegou agora esses 318, mais os aliados lá que saíram com ele, né? Que tem aqui no versículo
15, no versículo 13, e saiu perseguindo. Essa perseguição foi por volta de 100, 120 quilômetros, a pé. Então, andava, quem estava lá na frente, voltando para a sua terra, estava andando lá uns 20 quilômetros por dia. Abraão andava 30, 35, 40 quilômetros, às vezes, por dia. E foi indo, foi perseguindo, e chegou perseguindo até Dan. Dan, que é uma referência à futura tribo de Dan, que estava lá no norte de Israel. E a Bíblia diz que Abraão, então, montou uma estratégia e, no versículo 15, e repartindo contra eles de noite, ele e os seus homens feriu e os perseguiu até a obra que fica à esquerda de Damasco. Ele dividiu em grupos, cada grupo atacando por um lado, provocou uma confusão tremenda à noite, porque foi de completa surpresa. Então, note a sabedoria tática de Abraão. Ele não apenas demonstrou lealdade, mas também coragem e sabedoria tática, para atacar de surpresa e de uma forma inesperada aqueles adversários lá. E aí libertou seu sobrinho e outras pessoas mais. Muito bem. E depois disso, ele começa a voltar agora. Ele estava lá no norte, ele passou de Dan, foi até Damasco, que é mais uns 60, 70 quilômetros até o lado de Damasco. E aí foram voltando, dias e dias, andando com calma, de volta agora. E quando você volta, você não sai subindo e descendo montanha, subindo e descendo um monte, você vem pela planície, que era o normal. Então Abraão saiu pelo caminho da planície para voltar até Hebrom, onde ele vivia. No caminho, de repente, tem um camarada lá esperando ele com uma comitiva enorme. Veja o que diz aqui no versículo 18. Vamos ler até o 24. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, do nada apareceu aqui Melquisedeque, que era rei de Salém. O que é Salém? Salém é Jerusalém. A cidade de Jerusalém, que fica a 800 metros de altura. Lá em cima da serra. Longe do caminho. O que Melquisedeque está fazendo aqui embaixo? De alguma maneira, esse homem, que é chamado aqui de sacerdote de Elion, o Deus Altíssimo, percebeu que aquele guerreiro que estava vindo de lá era alguém tremendamente abençoado por Deus, a quem ele, Melquisedeque, queria abençoar pessoalmente. Do nada, a gente não sabe de onde esse homem apareceu aqui. E era um homem, rei de Salém, sacerdote, rei e sacerdote. Não tem o nome dos pais dele, não tem ninguém, mas desceu da montanha. Era como se, por exemplo, houvesse uma montanha de 700, 800, 1000 metros lá em Framingham, e a pessoa descesse de lá e viesse aqui para Medford para abençoar Abrão. Numa época que não havia carro, não havia celular, não havia nada. Por alguma percepção, alguma coisa, esse homem desceu e veio abençoar Abrão. E ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. E diz assim: bendito seja Abrão, ele está abençoando Abrão, bendito seja, pelo Deus Altíssimo, quer dizer, o Senhor te abençoe. O Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Ele não identifica Deus apenas como o Criador dos céus e da terra, mas como possuidor. Aquele que controla os céus e a terra são dele. Então, ele era um sacerdote cananeu, a gente não sabe como ele tinha essa consciência de Deus, mas a consciência de Deus dele era muito grande, muito maior do que apenas o Criador. E aí depois ele louva a Deus e diz assim: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quer dizer, a vitória não foi graças à tua expertise militar, ao teu esforço, foi a bênção de Deus. Então vamos louvar a Deus agora por essa bênção que veio sobre você. E aí, continua o versículo dizendo assim: e de tudo lhe deu o dízimo, Abrão o dízimo. De tudo o quê? De tudo aquilo que tinha sido trazido de volta na campanha. De tudo aquilo que aqueles reis tinham saqueado e levado com eles,
Abraão trouxe tudo de volta e disse, eu não vou ficar com nada para mim, mas eu quero pagar o dízimo disso daqui a esse sacerdote que me abençoou. Versículo 22. Aliás, 21. Disse então o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. Opa! Note que Abrão agora está se referindo ao Senhor pelo mesmo nome que Melquisedeque se referiu. Ou seja, ele está afirmando que o Deus dele, de Abrão, que o chamou na Mesopotâmia, que fez promessa para ele, é o mesmo Deus a quem Melquisedeque está se referindo. O Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, a mesma coisa que Melquisedeque falou. E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner e Escol e Manre, que foram comigo, este que tome o seu quinhão. Eu não vou ficar com nada, eu quero apenas que pague as despesas de alimentação que eu tive com o meu pessoal. O resto fica com vocês e fica com aqueles que foram comigo, com os meus aliados. Eles, se quiserem, que fiquem. Mas eu não quero que se espalhe a notícia que rei de Sodoma enriqueceu Abrão. Abrão está demonstrando que ele não achava certo ele se aproveitar da bênção de Deus para enriquecer. Principalmente levando em conta que isso era fruto de batalha, de guerra. Ele não queria que se espalhasse a notícia que ele era como que um saqueador que estava invadindo os lugares e saqueando os lugares para poder se dar bem. Não. A expectativa dele era na bênção de Deus. Ele não queria esse tipo de coisa. Não queria macular o nome dele sendo abençoado por um rei que tinha a fama de ser grande pecador diante de Deus. Porque nós já vimos que a fama de Sodoma e Gomorra já tinham se espalhado. E aí, ele não aceitou nada disso. Muito bem. Agora aqui é interessante a gente notar algumas coisas. Primeiro, essa relação de Abrão com Melquisedeque. O que é que a gente pode pensar um pouco mais sobre isso? O que é que está acontecendo aqui? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, Abrão demonstrou grande humildade em aceitar ser abençoado, imposição das mãos, o que seja, por Melquisedeque. Ele, Abraão, mas eu fui chamado por Deus? Deus já apareceu em visão para mim? Não. Aquele homem lá é sacerdote de Deus Altíssimo. Abraão teve uma percepção espiritual da autoridade espiritual de Melquisedeque. E não só aceitou ser abençoado por Melquisedeque, mas ainda deu o dízimo de tudo. E a gente olhando isso aqui, a gente pode olhar isso aqui sobre 3 níveis diferentes de profundidade, ou 3 aspectos diferentes. O primeiro aspecto mais superficial, mais óbvio, mais nítido assim, que é o que está acontecendo aqui, que vem um guerreiro que foi vitorioso, vai passando lá, aí vem um rei local e traz comida para ele, pão e vinho, etc., para fazer um bom relacionamento com ele. Já seria um gesto de cortesia muito grande, mas esse é o nível mais superficial, mais simples, não é? Uma coisa que mais óbvia de entender. É claro que se aquele homem lá fosse um adorador de Baal, a coisa seria diferente. Abraão também não ia aceitar, mas ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, não era de Baal. O segundo nível é o nível do significado dos nomes. A palavra Melquisedeque, que era rei de Salém, que é Jerusalém, rei de Salém, Salém é paz, então ele é rei de paz. Mas Melquisedeque, a interpretação dessa palavra é rei de justiça. O rei de justiça, como inclusive é recordado lá em Hebreus capítulo 7. Isso faz um contraste muito grande com os nomes dos reis de Sodoma e de Gomorra, que significam, o Bera, que era de Sodoma, é aquele que está no mal, ou no mal.
E birsa significa o que está em iniquidade ou em iniquidade. Olha que contraste interessante. Melquisedeque, então, é aquele que é o rei de justiça, em completo contraste com os que eram o rei da maldade e da injustiça, da iniquidade. Esse é um segundo nível. Mas tem um terceiro nível também, que é o nível da tipologia bíblica. O que é que se pode perceber isso aqui? Veja o que diz o Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ué, quem é essa pessoa aqui? Aqui é um salmo davídico, e é um salmo no estilo de Davi, que é buscando homenagear o futuro rei, descendente de Davi, em quem repousavam as esperanças de Israel. Esse futuro rei é chamado de sacerdote eterno, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Note que quando esse salmo foi composto, o sacerdócio em Israel era segundo a ordem de Arão. Arão é que era o patriarca dos sacerdotes, da tribo de Levi. O sacerdote era levítico. Mas aqui está dizendo que o futuro rei seria um sacerdote, não durante algum tempo, mas para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso era o que se esperava desse futuro rei. E aí, baseado nisso daí, é que o autor aos Hebreus, no capítulo 7, ele mostra que Jesus Cristo é superior também a isso daí. Por quê? Porque o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que está referido no Salmo 104, é o próprio Senhor Jesus Cristo. O sacerdote, segundo a ordem de Arão, do sacerdócio levítico, tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Se sabia quem era, se sabia quem era o pai, a mãe, tinha toda uma genealogia. Melquisedeque não. Ele aparece aqui sem depender de genealogia. É claro que ele tinha pai e mãe, mas ele não dependia disso daí para ser sacerdote. Assim também Jesus Cristo não dependeu da sua genealogia para ser sacerdote. Além disso, o sacerdote da ordem levítica tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Jesus Cristo não tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Ele ofereceu sacrifício pelos outros. E, finalmente, o sacerdócio de Arão, ele tinha que ser repetido, oferecer sacrifício todos os anos, todos os dias, todas as semanas. Aliás, hoje é que é celebrado o Yom Kippur. É o dia da expiação que é celebrado no calendário judaico. Hoje, em Israel, é o dia mais sagrado de todos os dias, que é o dia da expiação ou o dia do perdão. O sacerdócio de Arão, todos os anos tinha que fazer isso daí. Mas o sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, foi uma vez para sempre. Jesus Cristo não precisou repetir o seu sacrifício. Por isso é que nós não aceitamos, por exemplo, a ideia da missa. Por quê? Porque a missa é a repetição do sacrifício de Cristo. Quando o sacerdote faz aquela cerimônia lá, ele diz que está novamente oferecendo o sacrifício de Cristo. Mas a Bíblia diz que foi uma vez para sempre, que ele se entregou. Então, por isso tudo, então, Melquisedeque é um personagem totalmente importante, misterioso, não sabemos muito sobre ele, mas a gente fica admirado. Como é que esse homem recebeu uma revelação dessa? Como é que Abraão percebeu que ele era autoridade espiritual? Por que ele é chamado de sacerdote para sempre no Salmo 104, 110? Tudo isso é por inspiração do Espírito Santo. Tudo isso é Deus dirigindo o que está acontecendo. São questões misteriosas da história da salvação que vão se desenrolando a partir do livro de Gênesis. E tem uma outra coisa que é interessante a gente perceber acerca do Melquisedeque. Todo mundo vai sair daqui hoje, doutor em Melquisedeque, né? O que é interessante? É o que é chamado pelo Don Richardson de fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque.
O que é o fator Melquisedeque, como acabou sendo conhecido? Esse elemento misterioso que faz com que povos de tudo quanto é lugar do mundo, pessoas em todas as regiões, tenham uma percepção mais ou menos clara de quem é Deus. Conheçam Deus de alguma maneira. E aí você começa a olhar o que tem nas Escrituras, você vê que tem vários personagens nas Escrituras que têm conhecimento de Deus sem serem do povo de Israel, que sabem que aquele Deus que eles adoram é o mesmo Yahweh, ou Jeová, que os judeus adoram. Por exemplo, o próprio Melquisedeque, Jetro, o sogro de Moisés, Balaão, que se tornou falso profeta, mas ele tinha consciência disso, Jó, que não era judeu. Todas essas pessoas são personagens bíblicos que tinham um entendimento espiritual de quem era o Senhor. E às vezes nós ficamos achando que só nós que temos a Bíblia e conhecemos a palavra de Deus é que temos a noção de Deus realmente. Que todas as outras noções estão erradas. Elas não são tão perfeitas quanto Deus que é revelado na Bíblia. É verdade. A Bíblia é a revelação plena do ponto de vista escrito. Jesus Cristo é a revelação plena do ponto de vista existencial. Ele é a palavra de Deus viva. Mas os povos todos por aí têm algum nível da revelação de Deus. E a gente, quando começa a perceber isso, a gente nota que Deus é grande demais, amplo demais, para caber na nossa caixinha. Por mais que a gente conheça a Bíblia, por mais que a gente conheça Deus, nós temos um conhecimento limitado. E aí vem Deus e levanta o Melquisedeque por aí. E você fica sem entender nada como é que aquilo aqui aconteceu. Deus tem caminhos misteriosos que nós não entendemos. E a gente percebe isso e só pode glorificar a Deus. Muito bem. Já vimos então que Abraão rejeitou os presentes do rei de Sodoma. Vamos para o capítulo 15. Versículos 1 a 4, nós temos a promessa e a aliança entre o Senhor e Abraão. Diz assim no capítulo 15, versículos de 1 a 4. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ué, o que aconteceu aqui? Abraão estava com medo? Deus aparece que chega agora falando para ele que não temas. O que estava acontecendo? Abraão não tinha acabado de ter uma super vitória? É verdade. Mas toda vez que a gente tem um sucesso muito grande, quando baixa a adrenalina daquele sucesso, vem uma sensação de cansaço, de fadiga, e você fica... E dá uma crise existencial, porque você parou da agitação e você cai no meio vazio. É quando as pessoas ficam mais vulneráveis, depois de um grande sucesso. E agora, nesse momento de vulnerabilidade, depois de ter rejeitado a oferta do rei de Sodoma, Deus vai e diz para ele: Não temas, eu sou o teu escudo, eu sou aquele que te protege. O teu galardão será sobremodo grande. Sou eu aquele que te enriquece. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Deus prometeu uma descendência para mim, mas não recebi nada até agora. O herdeiro que eu tenho é esse servo aqui. Servo não é no sentido de escravo. O sentido de servo na Bíblia não é só de escravo. Pode ser um funcionário, empregado ou mesmo escravo, né? Mas Abraão tinha um funcionário com ele, que ele deve ter contratado quando estava lá em Harã, porque Harã era perto de Damasco, e o camarada aqui é lá de Damasco, é Damasceno. E Abraão contratou e ficou sendo funcionário de Abraão e estava agora acompanhando Abraão. E Abraão vai e diz assim: então, olha, esse camarada aqui vai ser o meu herdeiro. É isso mesmo, Deus? Disse mais Abraão, versículo 3: A mim não concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Aqui então Deus vai e anima Abraão. Ele
rejeitou as ofertas do rei de Sodoma e Deus disse que agora é Deus que ia enriquecer. Ele disse que não tinha descendência e Deus agora fez uma promessa para ele que seria alguém da própria carne e sangue dele. Que ele iria gerar de si mesmo. Alguém gerado de ti. Você vai ser o pai. O pai biológico. Você não vai ter um funcionário que vai herdar. Uma palavra tremenda. Mas, note que aqui não tem o nome da mãe. Aqui, como a gente já conhece alguma coisa da história de Abrão, é importante a gente lembrar disso. Não está dito quem seria a mãe. Só está dito que Abrão seria o pai. Por que isso é importante? Porque Abrão e Sara já eram casados há muito tempo. Há dezenas de anos. E Sara não concebia, ela era estéril. Então, Deus disse, mas você vai ter um filho. Vai gerar um filho. Muito bem. Versículos 5 e 6 diz assim: então conduziu até fora e disse, então isso aqui aconteceu de noite, né? Olha para o céu e conta as estrelas. Tinha que ser de noite para poder ver as estrelas. Se é que o podes, se pode contar. E ele disse, assim será a tua posteridade. Muita gente. Ele, Abrão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abrão aqui creu no Senhor. Disse, amém, Senhor. Eu acredito. Eu aceito. Eu vou viver em função disso daí. Abrão creu e se comportou, passou a viver em função disso daí. Dessa fé que ele tinha. Isso aqui é que é muito importante a gente ver. Por quê? Porque está escrito assim, foi imputado por justiça. Abraão foi considerado justo porque creu. Lá no Novo Testamento, isso vai ser aprofundado pelo apóstolo Paulo em Romanos e em Gálatas. Vai voltar a citar isso aqui 3 vezes. Tiago vai citar mais uma vez. Por quê? Porque vai ficar claro que Abrão não foi justificado porque oferecia sacrifícios e oferta nos altares que edificava. Foi pela fé, porque ele creu. A justificação é sempre pela lei, é sempre pela fé, não é pela lei. Isso aqui aconteceu, aliás, antes disso mesmo. No capítulo 17, daqui a 2 capítulos, nós vamos ver que Deus institui a circuncisão. E depois disso daí, muita gente passou a achar que para poder ser justificado diante de Deus tinha que ser circuncidado. Só que Abraão foi circuncidado antes da foi justificado antes da circuncisão. E é porque creu, não foi porque foi circuncidado. Ele foi justificado antes de haver a lei. Então ele não foi justificado pela lei, foi pela fé. A fé é que é a base da nossa justificação. O que é a fé? A fé é você acreditar de tal maneira em alguma coisa que vive de acordo com aquilo que você crê. E Abraão creu. A fé não é um assentimento intelectual apenas. Não é só você dizer, não, eu acredito. Às vezes as pessoas falam em acreditar no lugar de crer. Eu não gosto disso. Tem até traduções da Bíblia que falam isso. Não é fica mais fácil de entender. Mas é um entendimento errado. Acreditar é só você assentar intelectualmente que aquilo é uma verdade. Crer é se comprometer com aquilo que se acredita. É você colocar a sua vida em função daquilo. A palavra crer na Bíblia tem esse sentido. E Abraão creu e viveu segundo isso. Como é que a gente sabe disso? Por causa do que diz a própria Bíblia. Veja só, Tiago, no capítulo 2, versículo 22 e 23, Tiago diz assim, você pode ver como a fé operava juntamente com as obras. Quer dizer, a fé não existe independente das obras. As duas têm que estar juntas. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ou seja, foi por meio das obras que a fé teve efeito. Você não é salvo pelas obras, não é pelo que você faz, mas pelo que você confia. Mas se você confia, você faz. Uma coisa não existe independente da outra. Ninguém que está num incêndio e o bombeiro chega lá com uma escada e diz assim, desça por aí. Mas a escada é segura? É. Você acredita que ela é segura? Acredita. Então desça. Não, eu acredito, mas não desço.
vai morrer queimado. Vai morrer queimado. Porque a fé, no sentido prático, ela tem que ser acompanhada de uma atitude. Você tem que fazer alguma coisa. E é isso que Tiago está dizendo. E diz assim, continua Tiago dizendo, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. O que Abraão fez? Ele peregrinou na terra santa. O que Deus queria que Abraão fizesse para demonstrar que tinha crido? Além de peregrinar na terra lá. O próprio Deus diz, no capítulo 18, versículo 19, Deus diz assim, porque eu escolhi Abraão, para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, quer dizer, que instrua, coloque em ordem, a fim de que guardem os caminhos do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Quer dizer, eu escolhi Abraão para que ele faça com que a sua descendência seja temente a mim. Ande nos meus caminhos, pratique a justiça, e aí eu farei vir sobre Abraão as bênçãos que eu prometi a ele. Então a fé é acompanhada de obras. Mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Não pode colocar as obras na frente da fé. Senão vira ritual. Vira uma porção de regras para as pessoas irem seguindo na esperança de que sejam abençoados porque estão seguindo aquelas regras. Não funciona. Isso não funciona. Quando chega no versículo 8, a gente fica maravilhado com o que está no versículo 6 e 7, mas veja o que está no versículo 8. Vou ler o 7 e o 8. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra, a terra que você está peregrinando. Aí o pai da fé, o homem que creu, diz assim, Senhor Deus, como saberei que eu hei de possuí-la? Ué, o cara não tinha acabado de crer? Isso não tinha sido imputado a ele por justiça? E agora ele acaba de crer, faz um elogio tremendo para ele, ele diz, Senhor, mas como é que eu vou saber que o Senhor está falando a verdade? Como é que eu vou acreditar nisso? O que aconteceu aqui? Está acontecendo aqui uma coisa maravilhosa. Abraão era ser humano. E Deus não esconde isso de ninguém. A Bíblia não esconde isso. A Bíblia não cria ídolos. Abraão era um homem que nem nós, era pessoa humana, ser de carne e osso. E ele disse assim, eu creio, Senhor, eu vou fazer tudinho, mas eu queria um sinal tangível, eu queria alguma coisa que o Senhor fizesse, assim, mostrasse, que é para eu poder me sentir mais seguro. Isso acontece com você? Acontece, né? Acontece com cada um de nós. Cada um de nós passa por esses momentos. Nós temos variações de intensidade de fé. E Abraão aqui, ele cria, mas ele precisava de alguma coisa. Bem, se fosse crente de alguns lugares que eu conheço, teria levado um arroxo tremendo do pastor. Como é que você é tão incrédulo? Querendo que Deus apresente um sinal para você e tal. Deus não fez isso. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E o que é que Deus fez? Veja aqui, a partir dos versículos 9 até 18. Eu vou ler devagarzinho. Primeiro vou ler o 9 e o 10. Disse assim, respondeu-lhe o Senhor, toma-me uma novilha e uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Ele pegou agora, Deus mandou pegar aqueles animais, e Abraão prontamente obedeceu. Foi lá e fez uma coisa, na minha terra chama marmota. Uma marmota terrível, que coisa estranha isso aí. Pegou os animais, partiu em 2 metades, botou a metade de um lado aqui e a metade do outro aqui. Outra metade aqui, outra metade, uma na frente do outro. Para que isso aí? O que era isso? Isso daqui, Deus está mandando preparar para a cerimônia da celebração de uma aliança. Um tratado formal. Um pacto. E era assim que os grandes tratados eram feitos. Pegavam os animais, partiam, colocavam ali, um na frente do outro, e as pessoas que estavam celebrando a aliança andavam entre os animais fazendo juramentos
palavras de imprecação, maldito eu seja se aconteceu não cumprir o tratado, e andava ali, querendo dizer o seguinte: se eu não cumprir o que eu estou acertando aqui nessa aliança, que eu seja feito que nem esses animais. Era esse o sentido daquilo ali. E Deus manda preparar isso aí. Mas Deus precisa disso? Não, claro que não. Mas essa era a maneira como Abrão conhecia a celebração de alianças. Era isso, essa era a realidade de Abrão. Deus está falando com Abrão no linguajar que ele conhece, dentro da realidade dele. Deus está respeitando as limitações de Abrão. E aí manda fazer aquilo ali. E Abrão faz isso. No versículo 12 diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Grande pavor. Deus está chegando. A presença de Deus inspira reverência. A presença de Deus inspira temor. Muita gente gosta de brincar na presença de Deus, até na casa de Deus. É que não tem consciência e não recebe bênçãos. Não é abençoado, porque não tem reverência. E às vezes até atrai para si a mão de Deus, pesando contra ele, por falta de reverência. Então, versículo 13 e 14. Então lhe foi dito: sabe com certeza, e Abrão está lá, né, apavorado, aquelas coisas lá, o que estão acontecendo ali. Um sono terrível sobre ele, ele apavorado olhando para aquilo ali, um ambiente pesado. E você acha que a presença de Deus é sempre maravilhosa, é sempre de tudo bonito? Não. Quando a grandeza de Deus é contrastada com a fragilidade humana, com a pecaminosidade humana, a coisa fica complicada. Versículo 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, aqueles descendentes que Deus prometeu, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. A profecia aqui do cativeiro no Egito. Mas eu julgarei a gente que tem que sujeitar-se, quer dizer, Deus vai julgar os egípcios. E depois sairão com grandes riquezas. Isso aqui foi o que se cumpriu quando aconteceu o êxodo, que saíram do Egito com grandes riquezas. Versículo 15. E tu irás para teus pais em paz e será sepultado em ditosa velhice. Ou seja, Abraão morreria idoso e em paz, mas sem ver o cumprimento das promessas. Abraão, não é para o teu tempo, é para o futuro. Mas você vai morrer em paz. Você vai morrer idoso. Você vai ser respeitado, honrado. Mas a promessa ainda vai demorar muito tempo. Não é para os seus dias. Versículo 16. Na quarta geração tornarão para aqui. Quer dizer, sai do Egito e vão para lá. Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E Deus faz uma revelação terrível aqui. Ele tolera a iniquidade até certo ponto. Depois chega o juízo. Isso aconteceu com os dias de Noé. Veio o dilúvio. Isso aconteceu em Sodoma e Gomorra. Veio fogo e enxofre sobre aquela cidade e elas desapareceram. Isso viria também a acontecer com os amorreus. A medida da iniquidade deles está crescendo, está subindo. Chegar o momento que vai transbordar e aí vai chegar Josué lá para, por mandato do Senhor, executar o juízo do Senhor contra os amorreus. A ocupação da Terra Santa não foi uma coisa arbitrária. É porque a iniquidade ali foi crescendo, crescendo tanto que ultrapassou o limite da tolerância de Deus. E de vez em quando você vê nas civilizações que aconteceram de lá para cá também acontecer a mesma coisa. Civilizações prosperando, de repente descambam. Hoje eu e Ana Paula assistimos um documentário falando sobre Caracalla, um imperador romano, de uma iniquidade tremenda. Iniquidade tremenda. O que aconteceu com ele? Foi assassinado enquanto estava na privada por um soldado. E quem mais? E o Império Romano caiu. Demorou mais um pouco, o Império Romano caiu. E por aí vai, a história é assim, Deus tolera a iniquidade até certo ponto. Depois chega o momento do juízo.
Chega no versículo 17, 18, Deus agora formaliza a aliança que ele se referiu. Diz assim: sucedeu que, posto o sol, não tinha se posto já o sol antes? Versículo 12, ao pôr do sol, e aqui de novo, sucedeu que, posto o sol. Tem outro mistério aqui. O que é que está acontecendo aqui? Isso foram 2 dias, foi mais de um dia, aconteceu tudo num dia só. Isso não é erro das Escrituras. Houve alguma coisa misteriosa que aconteceu ali. O tempo, de alguma maneira, ficou alterado. As condições cósmicas ficaram alteradas ali no momento que Deus chegou. E posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Agora aqueles pedaços estavam lá. Abraão, apavorado, parado, e agora aparece um fogareiro com uma tocha de fogo passando entre os pedaços. O que é isso? Lembram que isso era a forma de celebrar a aliança? Que os celebrantes passavam entre os animais? É uma maneira de Deus dizer assim: eu estou passando aqui entre esses animais para celebrar a aliança. Abraão ficou parado. Abraão não passou. Por que não? Porque Abraão não tinha nada para oferecer para Deus na aliança. Deus não pediu nada para Abraão. Foi uma aliança unilateral, de graça, pela graça de Deus. Deus não exigiu nada de Abraão, a não ser aquilo que ele já tinha feito antes. É um compromisso que Deus assume. E ele diz assim, no versículo 18: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei a essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus celebrou a aliança agora, formalizou, em termos que Abraão poderia entender. É claro que Deus não poderia ser atingido por uma maldição da aliança. As pessoas falavam maldição contra si. Que aconteça comigo, que está acontecendo aqui, que eu seja partido. Aliás, chega lá no capítulo 32 de Jeremias, Deus lembra essa cerimônia, que diz assim: vocês que celebraram comigo uma aliança daquele tipo que parte o animal em 2 metades, e vai acontecer com vocês. Vocês vão ser repartidos daquele jeito, vão sofrer daquele jeito. E aí vem Nabucodonosor e levou todo mundo. Mas Deus não podia fazer isso. Não pode se fazer isso com Deus. Ele é infinito, ele é eterno, não tem corpo. Mas essa era a maneira de Deus compreender. Ele não tinha corpo para passar, mas ele passou ali aquele fogareiro com uma tocha de fogo lá. E a presença de Deus muitas vezes é representada por fogo. Então Deus disse assim: hoje eu estou fazendo essa aliança contigo. Já prometi uma descendência e agora eu vou te prometer esta terra. Que terra? Esta terra em que você está. Aí tem a descrição aqui. Desde o rio do Egito, esse rio do Egito não é o rio Nilo, tá? É um rio que tem perto da fronteira do Sinai com a terra de Canaã. Versículo 19. O Queneu, Quenezeu, Cadmoeu, uma opção de eus aí. Jebuseu, Cananeu, etc. Essa terra toda. Nunca até hoje Israel ocupou toda essa terra. Toda essa extensão nunca foi ocupada. Nem mesmo no reinado de Davi e Salomão, que foi a maior extensão territorial que eles tiveram, isso foi tudo ocupado ainda por Israel. Isso vai acontecer quando o rei davídico, que é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, for o rei, o descendente de Abraão, o perfeito Israel, então isso aqui serão as medidas da terra prometida. Muito bem. Antes de terminar, eu quero apenas trazer algumas aplicações para a nossa vida espiritual, para a vida de cada um de nós. Primeiro é a questão da confiança em Deus diante das batalhas da vida. Abraão foi envolvido por uma guerra que ele não procurou, não tinha nada a ver com ele, e ele foi batalhar lá. E às vezes nós somos envolvidos por batalhas na vida que não foram coisas que nós procuramos e somos arrastados para aquilo lá, para situações assim. E aí a gente tem que aprender com Abraão aqui, que a confiança de Deus nos faz ter vitória nas batalhas da vida. Deus nos assiste nas batalhas da vida. Abraão venceu reis poderosos,
Mas não foi pela força dele. Melquisedeque disse bem claramente que a vitória de Abraão tinha vindo da parte do Senhor. Não foi pela esperteza de Abraão. Não foi pelos seus militares. Não. Foi pela graça de Deus. Nós também podemos confiar que os desafios que nós enfrentamos na vida podem ser vencidos com a graça de Deus, pela presença de Deus. Aí vale lembrar o que diz o Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor nosso Deus. O Deus de Abraão, que vence as batalhas, é o nosso mesmo Deus, é o nosso Deus. Segunda lição é a questão da generosidade e desprendimento. Abraão rejeitou os bens oferecidos pelo rei de Sodoma. E aí ele demonstrou confiança na provisão de Deus. Não quero riqueza da iniquidade. Eu quero aquilo que vem do Senhor. Eu quero aquilo que é justo, que é correto. E aí a gente lembra também das palavras de Jesus Cristo, em Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que é certo, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Apenas lembrando que o versículo não diz, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é isso que diz o versículo. É todas estas coisas. Quais coisas? As que estão falando no versículo anterior, isso lá de Mateus 6. Comer, beber, vestir, orar. São essas bênçãos que Deus garante. Deus não garante carro 0 quilômetro, não garante lancha, não garante passeio na Disney. Ele garante suprir as nossas necessidades. E aí a gente não precisa ser apegado às coisas dessa vida, apegado às riquezas materiais, ou a tentar receber as riquezas da iniquidade. Terceira lição, a questão de reconhecer a autoridade espiritual. Abraão reconheceu a autoridade de Melquisedeque. Foi humilde para aceitar a bênção e pagou a Melquisedeque dízimo de tudo. Hebreus capítulo 7, versículo 7 diz assim: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Como diz a versão revista e corrigida, o menor é abençoado pelo maior. O pai é que tem autoridade espiritual para abençoar o filho. O pai é que tem autoridade espiritual para abençoar o filho. O crente é que tem autoridade para poder abençoar o descrente. E por aí vai. Entre nós todos temos o mesmo nível de autoridade espiritual. Agora temos níveis diferentes de autoridade funcional. Alguns, como o pastor Francisco, pastor da igreja, têm uma autoridade funcional maior sobre nós. E isso dá a ele o direito e a autoridade espiritual sobre nós, de ser o nosso guia, aquele que vai nos dirigir. E a gente tem que ter humildade para reconhecer quando existe essa autoridade espiritual e se submeter a isso. Quarto lugar, a questão da fé nas promessas de Deus. Já falei sobre isso, não é? Que Abraão creu e viveu segundo a sua fé. Nós também temos que fazer isso. Somos salvos por meio da fé, mas temos que viver conforme a crença. Ninguém é salvo pela fé se vive conforme um descrente. Se vive conforme um descrente, não é crente. Não tem fé. É como Tiago diz: mostra-me a tua fé pelas tuas obras, pela tua maneira de viver, que eu te mostrarei a minha fé pela minha maneira de viver. As duas coisas têm que andar juntas. Quinto lugar, Deus é nossa segurança nos momentos de incerteza. Depois daquela batalha, Abraão ficou um momento lá meio titubeante, não é? E aí, Deus disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão. Eu sou aquele que te abençoa. O que é isso? É que Deus é o nosso socorro nos momentos de dúvida, nos momentos de incerteza, nos momentos em que você está inseguro. E nós temos muitas razões para estarmos inseguros diante de uma opção de problemas. Mas nós não precisamos nos entregar à insegurança. Não precisamos nos entregar ao medo
Não, Deus é que é meu refúgio e fortaleza. Como diz o Salmo 46, né? Deixa eu ler aqui o Salmo 46, os 5 primeiros versículos. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e com a sua fúria os montes se estremeçam. E a gente vê essas coisas acontecendo aí. Ah, está com raiva, fulano está com raiva, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, um monte de problema. Não. Deus é meu refúgio e fortaleza. Ainda que tudo isso aconteça, Deus é meu refúgio e fortaleza. Aí no versículo 4 tem uma declaração surpreendente. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ué, cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo? A primeira coisa que vem na sua mente é que Deus está falando de Jerusalém, onde tem um santuário, onde tem um templo. Só que diz aqui que há um rio no meio dela. E Jerusalém não tem rio. Jerusalém está no alto da montanha. Não corre rio por lá. Que cidade é essa? Aleluia. Essa cidade é o seu coração. Glória a Deus. Essa cidade é o seu e o meu coração. Não temeremos. Deus está aqui no meio desta cidade santa, alegrando. Não será abalada. Finalmente, última lição que eu gostaria de trazer é que Deus cumpre suas promessas no tempo certo. Há um tempo para cumprir as promessas de Deus. Abraão primeiro pensava que a descendência seria rápida, não foi. Ele provavelmente pensava que a terra seria conquistada, que ele iria receber o pedaço dele logo. Não. Vai demorar séculos para que a tua descendência receba. Há um tempo para o cumprimento das promessas de Deus. E nós devemos aprender a confiar como fez Abraão. Confiar que no tempo certo se cumprirá. Porque aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, com Jacó, com Davi, com todos o povo de Deus, com Jesus Cristo, acontecerá também conosco. Por isso é que o autor do livro aos Hebreus diz lá no capítulo 10, versículo 35 a 38, e eu quero terminar lendo esses versículos. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Que o Senhor Deus abençoe nossos corações, para que sejamos fortalecidos e tenhamos perseverança e a fé que Abraão nos ensinou. Amém. Deus abençoe.